Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais um quiz. E o nosso quiz de hoje é sobre conjugações dos verbos. Mas antes de iniciarmos o quiz, vamos fazer uma pequena revisão sobre este assunto. Vamos lá? Os verbos estão agrupados em 3 conjugações. Na primeira conjugação, verbos terminados em ar. Exemplo, andar, brincar, pular, estudar. Observe que todos terminam em ar. Na segunda conjugação, os verbos terminados em er. Exemplo, beber, comer, responder, escrever. Observe que todos estes verbos terminam em er, porém nós não lemos beber, comer, responder, nós lemos beber, comer. Então, quando dizemos beber, a letrinha E fica com o som fechado, ok, pessoal? E na terceira conjugação, os verbos são terminados em ir. Exemplo, partir, dividir, sorrir, dormir. Observe que todos são terminados em ir. Agora que já conhecemos as conjugações dos verbos, que são 3 conjugações, os verbos da primeira conjugação terminam em ar, os verbos da segunda conjugação terminam em er e os verbos da terceira conjugação terminam em ir. Vamos agora fazer o nosso quiz. Sendo que o quiz de hoje será um pouco diferente dos que fazemos normalmente. Vejamos como funcionará este quiz. Vocês vão ler os verbos e vão separá-los por conjugação. Vocês terão 6 segundos para pensar de qual conjugação pertence os verbos. Vamos lá, vamos começar? Temos aqui o primeiro verbo, ouço. O verbo ouço vem da conjugação do verbo ouvir. Então, o verbo ouço faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira conjugação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos ver se você acertou. Quem disse que ouço faz parte dos verbos da terceira conjugação, acertou, porque ele é a conjugação do verbo ouvir. E o verbo ouvir faz parte da terceira conjugação, porque ele termina em ir. Agora temos o verbo procuro. O verbo procuro é a conjugação do verbo procurar. Então, o verbo procuro faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? O verbo procuro faz parte da primeira conjugação, porque ele é a conjugação do verbo procurar. E os verbos da primeira conjugação terminam em ar. Agora, temos o verbo gosta. O verbo gosta é a conjugação do verbo gostar. E aí, pessoal, o verbo gosta faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? Faz parte da primeira conjugação, porque o verbo gosta é a conjugação do verbo gostar. E o verbo gostar termina em ar. E já sabemos que os verbos que terminam em ar fazem parte da primeira conjugação. É isso aí! Agora temos o verbo partimos. O verbo partimos é a conjugação do verbo partir. Então, o verbo partimos faz parte de qual conjugação? Da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Tempo. Vamos ver se você acertou? Da terceira conjugação, muito bem. Porque partimos é a conjugação do verbo partir. O verbo partir termina em ir. Por isso, ele faz parte da terceira conjugação. Agora, temos o verbo fugiu.
O verbo fugiu é a conjugação do verbo fugir. Ele faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira conjugação? Tempo. Vamos ver se você acertou? Ele faz parte da terceira conjugação, porque o verbo fugiu é a conjugação do verbo fugir. E o verbo fugir termina em ir. Por isso, ele faz parte da terceira conjugação. É isso aí! Agora temos o verbo vejo. O verbo vejo é a conjugação do verbo ver. E aí, gente, o verbo vejo faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? Ele faz parte da segunda conjugação, porque o verbo vejo é a conjugação do verbo ver. E o verbo ver termina em er. E os verbos terminados em er fazem parte da segunda conjugação. Muito bem! Agora temos o verbo comes. Comes é a conjugação do verbo comer. E aí, gente, comes faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? Faz parte da segunda conjugação, muito bem, porque comes é a conjugação do verbo comer. O verbo comer termina em er. E já sabemos que os verbos terminados em er fazem parte da segunda conjugação. É isso aí! Agora temos o verbo lemos. O verbo lemos é a conjugação do verbo ler. Então, o verbo lemos faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? Faz parte da segunda conjugação, muito bem, porque o verbo lemos é a conjugação do verbo ler, e o verbo ler termina em er. Por isso, ele faz parte da segunda conjugação, é isso aí! Agora, temos o verbo dormem. O verbo dormem é a conjugação do verbo dormir. E aí, gente, o verbo dormem faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? Ele faz parte da terceira conjugação, porque dormem é a conjugação do verbo dormir. E o verbo dormir termina em ir. Por isso, ele faz parte da terceira conjugação. Muito bem! Agora temos o verbo roubou. Roubou é a conjugação do verbo roubar. Então, roubou faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? Faz parte da primeira conjugação, porque roubou é a conjugação do verbo roubar. O verbo roubar termina em ar, por isso faz parte da primeira conjugação. É isso aí! Agora temos o verbo ficas. Ficas é a conjugação do verbo ficar. E aí, gente, ficas faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Faz parte da primeira conjugação, porque ficas vem do verbo ficar. E o verbo ficar termina em ar. Por isso, ele faz parte da primeira conjugação. Muito bem! Agora temos o verbo resiste. Resiste é a conjugação do verbo resistir. E aí, gente, resiste faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Tempo. Vamos ver se você acertou? E ele faz parte da terceira conjugação, porque resiste é a conjugação do verbo resistir. E resistir termina em ir.
Por isso faz parte da terceira conjugação. Muito bem. Então, aqui já preenchemos com os verbos da terceira conjugação. Os verbos que restaram vão fazer parte da primeira e da segunda conjugação. Vamos lá, continuando. Mas antes de darmos continuidade, se você está curtindo o nosso quiz, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Desde já agradeço a todos. Então agora temos o verbo adorava. Adorava é a conjugação do verbo adorar. E aí, gente, adorava faz parte de qual conjugação? Da primeira ou da segunda? Tempo. Vamos ver se você acertou? Faz parte da primeira conjugação, muito bem, porque adorava é a conjugação do verbo adorar, e adorar termina em ar. Por isso, ele faz parte dos verbos da primeira conjugação. Então, já terminamos aqui de completar os verbos da primeira conjugação, e os verbos que sobraram fazem parte da segunda conjugação. Observe. O verbo quer é a conjugação do verbo querer, e o verbo querer termina em er. Por isso, ele faz parte da segunda conjugação. É isso aí! Bebeu é a conjugação do verbo beber. Por isso, ele também faz parte da segunda conjugação, porque o verbo beber termina em er. É isso aí! E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!